O setor do laboratório de análises, né, referente à bioquímica, né, o setor de bioquímica, é um dos setores que mais trabalha no laboratório. Tem uma grande taxa de amostras, né, que são recebidas diariamente, análise de perfis diferenciados, né? Então, são muitos exames dentro da bioquímica que vão desde um perfil glicêmico, né, dosando ali glicose, dosando curva glicêmica, passando por um perfil lipídico, com colesterol, com triglicerídeos, avaliação da função dos rins, avaliação da função do pâncreas, até mesmo hormônios, vitaminas, minerais, né? Então, tudo isso é captado e realizado pelo setor de bioquímica. Mas como a gente falou, né? Depende de qual laboratório a gente está falando. Se é um laboratório de emergência, o perfil dos exames que são realizados é um. Se é um laboratório de rotina, um laboratório ambulatorial, o perfil de exames é outro, né? Então, existem escopos diferentes dependendo do tipo de laboratório em que a gente está falando, tá? Os exames bioquímicos, eles servem para auxiliar no diagnóstico, né? Ele dá a resposta laboratorial para o diagnóstico clínico. Então, por exemplo, ainda que quadros de hiperglicemia ou hipoglicemia, para uma pessoa que sofre com isso constantemente, sejam relativamente característicos, né, com sintomas clínicos, o médico ele não vai dar um laudo de diabetes só olhando para a pessoa e dizendo, olha, esses são sintomas de diabetes, então você é diabético e a partir de hoje acabou. Não, ele vai solicitar, ainda que seja só para corroborar o diagnóstico, mas para ele ver o quão ruim está essa situação, quão alto está esse nível de glicose. Ele não consegue avaliar isso só olhando, né? Só na base do olhômetro. Então ele precisa de um respaldo laboratorial para corroborar o diagnóstico clínico dele. Muitas vezes a desordem é descoberta com o exame clínico, com o exame laboratorial. Né? Então a pessoa chega e fala: olha, eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho tal sintoma, tal sintoma, tal sintoma. Para aquilo ali é uma charada para o médico matar. Né? Então ele vai matar como? Ele pode ter uma vaga ideia daquilo que ele, mas ele está com essas dosagens, né? Muitas vezes ele vai conseguir responder aquilo ali só com um laboratorial. Muitas vezes ele vai precisar de um exame de imagem também. Então, assim, é uma ferramenta que ele vai ter em mãos para auxiliar no diagnóstico ou até mesmo no tratamento e no acompanhamento de algumas doenças, tá? A maior parte do material que é trabalhado no laboratório, no setor de análise de bioquímica clínica, é sangue e urina, né? Existem outros? Existe. Você pode fazer no líquido cefalorraquidiano, né, que é o fluido cérebro-espinhal. Você pode fazer dosagens na saliva, né? Pode fazer dosagens até mesmo nas fezes, né? Como um teste de acidez de fezes, né? Em muitos locais, às vezes, o setor de bioquímica faz a pesquisa de sangue oculto, outros eles já preferem jogar para parasitologia, mas não deixa de ser um exame bioquímico, né? Que é solicitado nas fezes também. E então a bioquímica ela vai servir exatamente para isso, investigar os materiais biológicos, né, em que seus resultados vão refletir alterações metabólicas que muitas vezes são causa das patologias, né? A gente tem que estar atento aos valores de referência, então estar atento ao valor de referência, você consegue saber, eu estou dentro ou estou fora do valor de referência, mas você vai precisar do auxílio do médico para fechar o diagnóstico final, né? Você enquanto pessoa leiga, completamente leiga no assunto laboratorial, você consegue saber, estou dentro e estou fora. Mas quem vai dar o diagnóstico do que você tem, do que está sendo observado, é sempre o médico, tá? Os parâmetros laboratoriais, eles vão variar muitas vezes de um laboratório para outro, porque depende da metodologia, depende do equipamento, depende do kit. E a melhor condição para coleta de sangue para a realização dos exames de rotina, normalmente é o período da manhã, tá? E a gente vai comentar a respeito disso nos próximos vídeos e nas próximas aulas.